Os músculos acionam todos os nossos movimentos. Mas para dois homens incríveis, seus sistemas musculares estão muito descontrolados. Um deles tem músculos que se flexionam quando não devem. Você manda seu corpo fazer uma coisa, mas ele faz outra. O outro está vendo seus músculos desaparecerem. Ele perdeu a capacidade de mexer os braços e as pernas. Agora, médicos estão estimulando o cérebro para retomar o controle dos músculos. Acho que vamos continuar elevando a voltagem. Acompanhe-nos em nossa exploração do funcionamento interno de nossos músculos. Como eles podem se voltar contra nós? E o que a ciência está fazendo para colocá-los na linha novamente? Anatomia rara, músculos. Jason Dunn é um caso de adaptação extraordinária. Meu nome é Jason. Tenho 31 anos e tenho distonia. Isso é quando você manda seu corpo fazer alguma coisa e ele faz outra. Existem cerca de 640 músculos que movem o corpo humano. Jason estima que aproximadamente 500 de seus músculos permanecem continuamente flexionados, contorcendo seu corpo, que assume posições fora do comum. Quer falar um oi para o Jason? E prendendo os músculos que controlam suas cordas vocais. Muito bem, agora já chega. Já chega. A distonia é a coisa mais irritante que existe. Embora os músculos de Jason não se comportem bem, sua estrutura e função são normais. Como os músculos característicos, eles são compostos de feixes de fibras musculares. Cada fibra recebe sinais de comando do cérebro através de células nervosas parecidas com fios elétricos. Quando um comando chega para dar um passo, cada célula nervosa-alvo libera substâncias químicas em direção às fibras musculares, fazendo-as se contraírem. E quando feixes de fibras se contraem ao mesmo tempo, o músculo inteiro se contrai, produzindo o milagre do movimento corporal. Quanto mais sinais o cérebro envia, mais o músculo se contrai e maior é o movimento. Mas por razões que a ciência não entende, o cérebro de Jason está constantemente enviando comandos defeituosos para seus músculos. E o resultado é que eles se contraem além de seu controle. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindos a Chicago. Pouco se sabe sobre o que provoca a distonia ou como tratá-la. Sei que muitos têm perguntas sobre como ela funciona. Para aprender mais sobre sua doença misteriosa, Jason participa de uma conferência sobre distonia. Aqui, ele troca informações com outros portadores e conversa com alguns dos maiores especialistas. Olá, Jason. Oi, meu amigo. Já ouvi falar muito de você. Uma vez que Jason mal consegue falar, ele se comunica com um sintetizador de voz. Para cada comentário que ele faz, o processo pode levar 1 minuto ou mais. Agora estou me tratando com o Dr. Vitek, da clínica de Cleveland. Legal, você está se tratando com Jerry. Ele é incrível, é realmente muito bom. É um cara muito legal e, sem dúvida, um dos principais especialistas. Embora a distonia suprima a fala de Jason, ele não está afetado intelectualmente. Jason é um típico paciente com distonia, porque a gente imediatamente tem a impressão de que é um ser humano preso ao seu próprio corpo. Prazer em conhecê-lo. Ele tem uma mente muito viva. Sem dúvida, é muito esperto. Pronto? A ciência ainda não estudou a inteligência das pessoas com distonia primária, mas elas sempre parecem ser muito espertas. É o que observam vários médicos, inclusive o neurologista de Jason. O que mais me intriga na distonia é a distonia primária, e principalmente aquelas nas crianças, pois parece que essas crianças são sempre as melhores de suas classes. São crianças inteligentes e são universalmente adaptáveis. Elas descobrem maneiras de andar, dão um jeito de tentar se comunicar. Elas descobrem maneiras de fazer coisas com seus colegas de sala, e tenho certeza de que elas sofrem com as crianças que não as entendem. Essas pessoas não são deficientes cognitivas, elas são espertas. Não gostei dessa. Eu sei. Eu deletei. Quer tirar outra?
Todo mundo me faz passar por maus bocados, porque eu não sou tão ruim assim. Não sou tão boa quanto o Jason. Eu sou linda e isso compensa tudo. Então somos dois. Existem vários tipos de distonia. Algumas pessoas a adquirem depois de um trauma na cabeça. Outras vezes ela é resultado de uma infecção ou envenenamento por remédio. Pode haver também uma doença conhecida como distonia primária. Segundo o neurologista de Jason, ele provavelmente tenha esse tipo de distonia. Como não há outro motivo conhecido para a distonia dele que possamos citar, acho que ele tem distonia primária. Uma forma de distonia primária se desenvolve quando algumas pessoas, como músicos ou atletas, realizam movimentos repetitivos e de alta precisão com uma parte de seu corpo. Parece que o cérebro desenvolve uma área expandida para cuidar desses movimentos, porque eles ocupam uma parte bastante predominante das atividades do indivíduo. E é nessa expansão que ele pode perder o controle deles e manifestar, assim, contrações involuntárias do músculo. Essas contrações resultam em câimbras doloridas e posições esquisitas. Elas normalmente envolvem a parte do corpo que realiza os movimentos repetitivos. Está pronto? De várias maneiras, a distonia dele se encaixa em outro tipo, que é provocada por uma mutação genética conhecida como DYT1. Na DYT1, os pacientes desenvolvem distonia bem cedo e ela progride. Em muitas vezes, ela pode começar numa parte do corpo, uma perna ou mesmo um braço, e depois se espalha para as outras partes do corpo. A distonia DYT1 é resultado de um defeito genético herdado do pai ou da mãe. Falta uma parte do gene da DYT1. O papel do gene é produzir uma proteína encontrada nas células do cérebro, mas a mutação faz com que a proteína fique defeituosa. Exatamente como esta falha provoca distonia ainda não é bem compreendido. O que os cientistas sabem é que uma pessoa precisa receber o gene defeituoso de seu pai ou de sua mãe para desenvolver a distonia DYT1, mas existe um capricho complicado. Cerca de 70% dos indivíduos que têm esse defeito genético praticamente não desenvolve problema algum. O que significa que devem haver outros fatores que provocam a distonia DYT1. Você quer pegar aquelas camisetas? Precisamos usá-las no passeio de amanhã para que sejamos identificados no aquário. Jason ainda não fez o exame para saber se ele tem o gene culpado. Os médicos têm dúvidas, já que a condição dele é mais extrema do que uma distonia DYT1 típica. Nós não sabemos o que provocou a minha distonia. Fala aí, Jason. E aí, cara, tudo bem? Prazer em vê-lo. Fala aí. Olha só o tamanho dessas gengivas. O que se sabe sobre a distonia é que ela normalmente afeta apenas um tipo de músculo. E Jason, como os seres humanos comuns, tem 3 tipos. O músculo cardíaco nas paredes do coração. É o que faz o coração dele bater. O segundo tipo de músculo, o músculo liso, reveste as paredes de outros órgãos internos, como o intestino fino. Ele normalmente trabalha movendo alimento e fluidos através do corpo. Como músculo cardíaco, ele não pode ser conscientemente controlado. Músculos esqueletais, o terceiro tipo de músculo, pode ser ativado intencionalmente. Sua função é mexer e sustentar o nosso esqueleto. Eles estão nos nossos braços, pernas, costas, sustentam a nossa postura e pescoço. Na distonia, os músculos primários que estão envolvidos são os músculos esqueletais. Para flexionar seu braço, o músculo do bíceps de Jason deve se contrair enquanto seu tríceps relaxa. Para esticar seu braço, seu tríceps deve se contrair enquanto seu bíceps relaxa. Os músculos esqueletais trabalham juntos em pares opostos como este, produzindo movimentos em direções opostas. São necessários 200 deles para dar um único passo. É preciso fazer um concerto, então cada músculo assume um papel. É como se cada um fosse um instrumento. Eles precisam tocar juntos e relaxarem ou se calarem em um determinado ponto e entrar em ação em outro momento. Mas em Jason, os músculos opostos se contraem ao mesmo tempo, contorcendo seu esqueleto. Ter músculos que quase sempre se contraem é um dos motivos pelos quais Jason é tão musculoso. Mas o motivo para as contrações é encontrado no cérebro. Na distonia, o problema é o comando central, não o músculo.
Os músculos só fazem aquilo que os mandam fazer. Então, se você recebe sinais ruins e eles estão mandando os músculos se contraírem, eles vão se contrair. Muitos cientistas acham que os comandos defeituosos são corrompidos na gânglia basal. Um grupo de estruturas do cérebro que tem um papel crítico nos movimentos afinados dos músculos. Se examinarmos a gânglia basal, e às vezes fazemos isso com alguns pacientes, nós gravamos com microeletrodos e gravamos nela a atividade das células cerebrais. E essa atividade é caótica. Ao invés de produzir o padrão típico de impulsos, as células cerebrais na gânglia basal de Jason são disparadas erroneamente. Acredita-se que, de certa forma, essa atividade irregular gera comandos defeituosos, mandando os músculos se contraírem quando eles deveriam relaxar. Quais músculos a distonia afeta variam muito de uma pessoa para outra. No caso de Jason, ela impacta músculos por todo o corpo. Claramente, Jason tem uma forma de distonia bastante incapacitante. Ele não consegue nem se manter sentado. Ele precisa se deitar no chão. Como a maioria dos casos de distonia, o de Jason não ameaça sua vida e também não vai piorar. Mas com certeza, torna sua rotina diária um enorme desafio. A distonia afetou a minha vida de muitas maneiras, em praticamente tudo o que eu faço. Mas de volta à sua casa em Warren, Michigan, onde ele mora há um ano, Jason se esforça todo dia com determinação sobre-humana. Eu não sei como ele tem paciência para fazer coisas como escovar os dentes ou calçar um par de meias. Jason Dunn, de 31 anos, está decidido a não permitir que seus músculos retorcidos o detenham. Faz um ano que ele mora sozinho. Esqueci os ovos. Ele está morando temporariamente com seu amigo Mike e Dana, a filha de Mike, enquanto uma casa especialmente projetada para ele está sendo construída. Eu consigo fazer a maioria das coisas sozinho. Pode parecer pior do que realmente é. Só leva mais tempo. Eu não sei como ele consegue. Dormiu bem, cara? O que tá fazendo? Vai pedir café da manhã, Dana? Vou. Ele pede ajuda se precisar. E se não precisar, vai avisar você. Aqui está. E esse é seu principal objetivo na vida. Ser independente o máximo possível. Quando eu vejo o Jason tentando pegar um prato, a comida ou qualquer coisa, eu sempre quero tentar ajudá-lo, mas sei que ele não quer ajuda. Quer suco? Pegou? Tá bom. Ele quer fazer tudo sozinho, é impressionante. A distonia de Jason afetou até os músculos que ele usa para mastigar e engolir. E isto torna o ato de comer e beber uma tarefa. Mas a vida não foi sempre assim para Jason. Durante os primeiros anos de infância, ele não tinha sintomas de distonia. Os sintomas só começaram a aparecer quando ele estava no primeiro ano. Os médicos, e foram muitos, porque era uma coisa rara na época, não tinham a resposta. Eu tinha 6 anos quando a distonia foi diagnosticada. E eu achava que ela logo ia ser curada. Mas não foi. Na verdade, logo ficou pior. Em meses, seu físico mudou drasticamente. Os músculos contraídos de Jason retorceram seu pescoço para a esquerda e fizeram seus braços e mãos assumirem posições estranhas. Com os anos, a pressão muscular em sua coluna transformou-a em zigue-zague. Se um tratamento eficaz não for descoberto, ele jamais conseguirá ficar em pé ou andar direito. O
Os músculos que controlam a voz dele também estão travados, e essa é uma das razões pelas quais Jason mal consegue falar. Para conseguir falar, os músculos de sua garganta precisam unir as cordas vocais. Depois, quando o ar dos pulmões passa por essas pregas, elas vibram para criar o som. 1, 2, 3, 4, 5. Os músculos da garganta esticam as pregas para produzir sons agudos. 1, 2, 3, 4, 5. Relaxam as pregas para produzir sons mais graves. 1, 2, 3, 4, 5. Em Jason, a contração constante desses músculos tornou impossível o controle de precisão necessário para a linguagem. Há 4 anos, minha distonia se mudou para minha mandíbula. Quando os músculos de sua mandíbula começaram a se contrair, sua fala ficou ainda mais restrita. As opções de tratamento para a distonia de Jason são limitadas. Todo o tratamento que temos acalma os músculos, controla os sintomas, mas não cura a doença. Para atenuar as contrações involuntárias de seus músculos, Jason toma relaxantes musculares. Assim como em seres humanos normais, os sinais elétricos que o cérebro de Jason envia para seus músculos viajam por linhas de transmissão compostas de células nervosas. Quando o impulso chega à ponta de uma célula nervosa, esta célula libera um neurotransmissor. Esta substância química ou dispara outro impulso nervoso na célula nervosa seguinte na linha ou o bloqueia. O medicamento de Jason eleva a atividade do elemento químico que bloqueia os impulsos nervosos, diminuindo aqueles movimentos descontrolados. O resultado é que os músculos de Jason recebem menos instruções defeituosas para se contraírem. Entre 8 e 11 anos, eu tinha de ser carregado. Era 2 vezes pior do que você vê agora. Eu não conseguia sair do chão. Pode entrar. Oi. Pode entrar. Oi, Brand. Oi, está pronto para ir para a academia, Jason? Tudo bem. Bom exercício, cara. Depois a gente se fala. Uma outra maneira de Jason lidar com a distonia é levantando o peso. Embora ele pese apenas 62 quilos, ele consegue levantar 32 vezes 90 quilos. Mas Jason não levanta peso para desenvolver seus músculos. Vai se exercitar e eu vou fazer você se balançar quando terminar. Jason vai para a academia para cansar seus músculos, o que o ajuda a aliviar as contrações constantes. E agora ele está pondo muitas esperanças em seu novo tratamento, que vai implantar eletrodos em seu cérebro para suavizar os sinais defeituosos que seus músculos recebem. Durante suas horas acordado, os músculos de Jason Dunn estão em revolta, mas não quando ele está dormindo. Quando eu durmo, meu corpo fica completamente relaxado, como o de todo mundo. Quando eu acordo, leva alguns minutos para acordar a distonia também. Então me sinto bem logo depois de acordar. Os médicos não sabem por que a doença de Jason desaparece durante o sono. Eles têm sucesso limitado tratando a distonia com remédios. Mas agora, ele está às voltas com um procedimento super novo que envolve cirurgia cerebral. Desde que comecei a vir à clínica em Cleveland, eu tenho notado uma pequena diferença. Jason? Oi? Como está, querido? Existem algumas cirurgias cerebrais diferentes para a distonia. No passado, a abordagem preferida era a técnica conhecida como lesão. Ela consiste em abrir uma pequena queimadura ou buraco, ou lesão, para destruir a área das células cerebrais na gânglia basal, a parte do cérebro onde acredita-se que a distonia se origina. Isto reduz a atividade cerebral ali, o que pode ou não ajudar a aliviar os sintomas da distonia. O que as pessoas costumavam fazer é o que chamamos de cutucar e esperar. Abrir um buraco, fazer uma lesão e depois torcer para que tenha sido na localização correta. Você está bem? Ótimo. Não muito para a direita. Aqui dentro. Esta técnica às vezes provocava dano permanente sem oferecer melhora para a distonia do paciente. Felizmente, Jason tem outra opção.
Vou dar uma olhada na sua DBS e ver o que vão fazer primeiro. Os médicos começam a tratar a distonia com um novo tipo de cirurgia cerebral menos arriscada que a lesão. Ela se chama estimulação profunda do cérebro, ou DBS. Os cirurgiões encaixam eletrodos nas áreas da gânglia basal com células nervosas com atividade anormal e os eletrodos emitem pulsações constantes ali. As células trabalham com eletricidade. A gente pode mudar a atividade das células mudando a corrente. Então, passando corrente naquela área, nós somos capazes de mudar a atividade neural. Acredita-se que as pulsações estabilizem a atividade da célula nervosa ou, pelo menos, a torne mais normal, como se fosse um marcapasso do cérebro. Talvez você sinta um choque ou uma picada no braço esquerdo ou na perna esquerda. O estímulo profundo nesses pacientes pode provocar uma melhora significativa. Esse é um bom sinal sobre a posição do eletrodo. Em alguns pacientes, a gente tende a analisar bem para ver se eles têm distonia. Os eletrodos são ligados a fios que saem do crânio, atrás da orelha, e descem pelo pescoço até um gerador de pulsação movido a pilha implantado embaixo da clavícula. Oi, cara. Um outro cirurgião implantou o DBS em Jason há vários anos. Mas Jason agora acredita que o Dr. Gerald Vitek, um dos maiores especialistas na área, descubra a melhor programação para as pulsações. Eu visito o Dr. Vitek quase todo mês. Ele está tentando encontrar os ajustes corretos para meu DBS desde que eu o conheci. Você percebeu algumas mudanças no braço direito? Eu sinto uma melhora de 5 a 10%. Não é muito, mas já é alguma coisa. Jason melhorou muito menos do que eu esperava. Entre 5% e 10% não é o que estávamos esperando. Esperávamos vê-lo melhorar mais de 50%. Você ainda tem muitos movimentos involuntários aqui e no outro lado, na perna, no braço e no pescoço, e gostaríamos de poder ter controlado isso. Por razões desconhecidas, os efeitos da DBS na distonia não são vistos durante dias, semanas ou meses. Pescoço e pé direito. Talvez seja por isso que Jason não mostrou muita melhora. Ou talvez sejam os próprios ajustes. Jason, faça assim. Não consegue abrir e fechar sua mão? Muito bem. Consegue dobrar o braço para frente e para trás? Ótimo. Pode levantar assim? O processo de ajuste do DBS é muito parecido com a troca de estações de um rádio de carro. Algumas frequências não nos dão nada. Sentiu alguma coisa quando fiz assim? Outras frequências dão um sinal vago. Bom. Entretanto, outros trazem um sinal claro, embora às vezes com a DBS não haja nenhum sinal claro. Muito bem. Parece que deve haver um problema, por isso preciso checar com uma voltagem mais alta. Temos explorado parâmetros de estímulo diferentes para Jason durante o último ano, mais ou menos. Vamos baixar um pouco a amplitude da pulsação. Entendi. Baixar. E continue aumentando a voltagem. Certo. Temos 2 contatos lá. Vamos aumentar a voltagem gradualmente em ambos. Tentamos uma variedade de combinações e descobrimos uma agora que achamos que vai funcionar. Vamos aumentar a voltagem gradualmente nele para ver se isso lhe dá o benefício que precisamos. Se o acerto da pulsação estiver errado, aumentar a voltagem pode estimular as estruturas nervosas erradas, provocando efeitos colaterais. O nervo óptico de Jason pode ser ativado, fazendo com que ele veja luzes. Ou uma área do cérebro, chamada de cápsula interna, pode ser estimulada, fazendo com que os músculos comecem a se contrair. Ande para frente e volte, Jason. Jason sentiu esses efeitos colaterais com os ajustes anteriores, mas eles desapareceram com os acertos. Ande 1,5 metro mais ou menos. O que mais preocupa o médico é a posição dos eletrodos. Vamos voltar para dentro. Não sei bem qual é a localização certa dos eletrodos nele. Como não fui eu quem os implantou, não tenho bem certeza se estão no local exato. Acho que vamos ter de continuar aumentando a voltagem com estes acertos até que consigamos um benefício contínuo. Mas se acharmos que não estamos conseguindo alto o bastante, talvez tenhamos de pensar sobre reposicionar os eletrodos. Mexer nos eletrodos significa outra cirurgia cerebral. Puxa vida, né? Mal consegue esperar, certo? Olha, cara, nós não vamos desistir. Estamos nessa com você até o fim. Legal. Ótimo, você entendeu. Enquanto isso, Jason continua a viver a sua vida. Sua casa vai ser demolida na semana que vem e os trabalhos da casa nova mais adaptada à sua distonia serão iniciados. Bom, Jason.
Aí está. Nós conseguimos levantar quase $100 mil entre doações em dinheiro, material e mão de obra qualificada. Aqui você vai ter um box com chuveiro. Você não vai ter mais que pular para entrar naquela banheira, entendeu? Vai conseguir entrar andando. E talvez eles coloquem um banco para você se sentar lá. Aqui atrás, acho que é por onde você vai descer as escadas. Nós descobrimos que não era possível reformar a casa, então decidimos demoli-la para construir outra nova. Muitas vezes, quando o Jason passa pelos vãos das portas, ele bate a cabeça nos batentes e tem muita dificuldade para se movimentar pela casa. Todos os vãos terão 1,20 m de largura para que ele passe com facilidade. E o banheiro vai ser mais ou menos na mesma área. A ideia toda da casa nova é conseguir construí-la sem obstáculos. Você não vai ter uma banheira, vai ter muito espaço. Aqui vai ser o seu quarto. Aqui atrás, o outro quarto, acho que bem maior do que o que você tem. E com uma porta para o jardim, levando direto ao deck. Mal posso esperar pelo começo. Mal podemos esperar pelo término. Mas os sonhos de Jason não terminam aqui. Viu o jogo do Lyon? Eles perderam ontem ou ganharam? Jason tem certeza de que vai se curar. Minha maior preocupação com a distonia é eles encontrarem a cura quando eu tiver 80 anos. Então, muito obrigado. O fato de Jason conseguir andar e falar como eu e você me dá arrepios. Eu acho que vai acontecer um dia, só espero que ele esteja vivo para ver isso acontecer. Isso não é mais engraçado, né? Meus planos para o futuro não incluem a distonia. Só as cicatrizes da batalha. Eu só quero uma vida normal. O sonho de Jason pode se tornar realidade. Mas a ciência ainda está perdendo quando se trata de outra incrível doença muscular. Esta doença faz com que os músculos desapareçam, fazendo com que as pessoas se pareçam bonecos em tamanho normal. Preciso de um médico e uma ambulância imediatamente. Parabéns! 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 Felicidade! Hoje é o aniversário de 41 anos de Amy Ankelevich. Felicidade, Amy! Para pelo menos mais 41 anos. Embora seu corpo pareça sem vida, Amy está bastante vivo e sua animação é contagiante. Está chegando aos 50. 41. Faltam 9 anos. Você está ótimo, Amy. Ele não se considera uma pessoa deficiente. E ninguém em seu grupo de amigos o trata como se ele tivesse algum problema. Ele me levava para andar de moto. Andar de moto? Eu levei ele para andar de moto, levei para andar de barco, às vezes o levei para andar a cavalo. Tudo que ele pode, ele quer tentar fazer. Felicidade, Amy! Amy Ankelevich tem uma doença genética conhecida como atrofia muscular espinhal tipo 2, AMI2. Quais são os seus planos para os próximos 41 anos? Esta doença incurável começa na infância e provoca perda progressiva do tecido muscular. Ela afeta 1 em cada 10 mil crianças. A AMI2 não afeta os músculos diretamente. Na verdade, não é uma doença que afeta os músculos, é uma doença dos nervos que provoca movimento muscular. Esses nervos são constituídos por células nervosas especializadas. As células nervosas se originam dentro da medula espinhal ou tronco encefálico. Cada uma delas tem um prolongamento fino chamado axônio, que pode ser estendido até 90 centímetros. Este axônio transporta sinais elétricos para as muitas células musculares em nosso corpo, fazendo-o se contrair. A doença de Amy mata essas células nervosas. O resultado é que seus músculos não mais recebem os comandos do cérebro para se mexerem, então eles não se contraem. E músculos que nunca se contraem atrofiam, ou seja, eles murcham. Quero água. Todos nós podemos sofrer de atrofia muscular quando ficamos fisicamente inativos. Longas exposições à ausência de peso, como nos voos espaciais, também provocam isso. Em gravidade zero, nossos músculos não precisam trabalhar para nos sustentar. Isso faz com que eles definham. A atrofia muscular por falta de uso pode ser revertida através de exercícios.
Infelizmente, uma vez que as células nervosas que ativam a maioria dos músculos de Amy estão morrendo, sua atrofia é permanente e extrema. Até mesmo os músculos que ele usa para falar estão desaparecendo. Ele não consegue mexer suas mandíbulas e quase não consegue mexer, fechar ou abrir a boca ou os lábios. Dessa maneira, sua fala é bastante confusa e muito difícil de se entender neste estágio. E enquanto em um homem adulto médio, os músculos constituem 42% do peso do corpo, o tecido musculoso de Amy quase desapareceu. É por isso que ele pesa incríveis 18 quilos. Sem nenhuma força nos braços, pernas e tronco, seu corpo é flácido. Em público, ele é confundido com um boneco em tamanho normal. Amy não tem controle voluntário sobre nenhum músculo, com exceção de uns músculos faciais pequenos que ele usa para sua fala. E sobrou muito pouco da função para os músculos usados para engolir. Mas como é comum para quem possui atrofia muscular espinhal, Amy tem total controle sobre seu cérebro. Seu cérebro está bem, sua compreensão é excelente, ele é um cara muito sensível. Amy está sempre pensando à frente. O que vamos fazer depois? E como vamos resolver o problema? Se não está bom para mim assim, precisamos fazer melhor que isto. Ele está sempre pensando à frente. Provavelmente seja este incrível entusiasmo pela vida que o mantém vivo por tanto tempo, apesar do terrível prognóstico. Você está ótimo, Amy. Gostei do novo corte de cabelo. Quem cortou? Minha mãe. O prognóstico oferecido à minha mãe foi que eu não sobreviveria até os 6 anos. A AMI-2 enfraquece os músculos necessários para a respiração, fazendo com que no final seja impossível inspirar oxigênio suficiente. As infecções respiratórias são uma das principais causas de morte para pessoas com o tipo de doença de Amy. Quanto mais grave a doença, mais cedo ela acontece. Eu estava sentada. Raríssimos casos, como o de Amy, continuam a sobreviver até a idade com que ele está hoje. A AMI-2 impacta os músculos esqueletais que são principalmente usados para mover nosso corpo. Os músculos do coração e outros órgãos internos não são afetados, porque eles são ativados por um tipo diferente de célula nervosa, daquele tipo que estimula os músculos esqueletais. Então, dentro do corpo sem movimento de Amy, seu coração bate forte, seu sistema digestivo funciona muito bem, assim como seus outros órgãos internos. E ele consegue sobreviver, embora seja praticamente incapaz de se mexer. Enquanto seu físico de hoje seja extremamente incomum, a mãe de Amy, Helena, diz que ele foi um bebê normal. Amy era normal. Normal. Ele conseguia mover as mãos, a cabeça, tudo. Mas depois de 6 meses, Helena começou a notar que havia algo errado. Quando eu punha Amy no berço para sentá-lo, ele caía. Com 1 ano de idade, Amy recebeu o seu diagnóstico. Sua doença extraordinária tem origem a partir da mutação em um de seus genes. Normalmente, esse gene carrega o plano para a criação de uma proteína que nutre os nervos, que iniciam o processo dos músculos esqueletais. Mas por causa da mutação, o gene não consegue produzir a proteína crítica. Isso fez com que os nervos começassem a morrer logo depois que ele nasceu. Mas Helena não estava pronta para desistir de Amy. Quando levei Amy ao médico e o médico me disse que Amy não viveria além dos 6 anos, eu disse, não, você não é Deus para dizer a uma mãe que seu filho não vai viver. E Amy vai viver e eu vou lhe mostrar. Amy vai viver. Amy viveu mesmo, mas quando completou 20 anos, ele tinha praticamente perdido todos os seus movimentos voluntários. Mesmo assim, ele tinha batido a previsão do médico. A combinação de seu enorme desejo de viver e o cuidado extraordinário que ele recebeu da mãe o fez conseguir chegar até esta idade. Movido por sua paixão pela vida, Amy conseguiu viajar dos Estados Unidos até a Romênia. E agora este homem sem músculo para mover nem um dedo está planejando sua aventura mais arriscada. Por que a Tailândia? Cultura. Cultura?
Ótimo. Bem, ele sempre pede meu consentimento para viajar para a Tailândia em uma cadeira de rodas, deitado em posição fetal. Tudo bem? Cadê a minha mãe? Ela vem? Sim. Você quer que eu diga para ela? Ela disse que quer estar aqui em 2h30. Embora Amy Ankelevich seja cheio de charme, ele está aprisionado em um corpo que não consegue mexer. Isso não o impediu de viver em sua própria casa perto de Tel Aviv, Israel. Há anos, Amy decidiu sair da casa da mãe e viver sozinho, independente. Ele fez isso, assim como fez muitas outras coisas na vida, sem ligar para a opinião do mundo ao seu redor. Eu quero independência pelos mesmos motivos que qualquer outra pessoa. Mesmo com uma coragem de aço, Amy precisa de muita ajuda dos amigos, família e da enfermeira. Eu nunca escolhi o caminho fácil. Eu escolho o jeito mais difícil, porque é assim que eu sou. Amy, você avisou todo mundo para chegar às 6? Sim. Há poucos anos, Amy perdeu a força muscular exigida para engolir. Você precisa provar e comer esta comida. Ele precisa de músculos para forçar a sua língua contra o céu da boca ou palato, empurrando a comida em direção da garganta. Ele precisa de outros músculos para erguer a parte traseira do palato para fechar a sua cavidade nasal. Os músculos da garganta são necessários para fechar a sua laringe para que a comida fique longe de suas vias aéreas e para abrir seu esôfago, o tubo que chega ao estômago. Depois, ele precisa que os músculos que revestem seu esôfago façam as contrações que empurram a comida para baixo. Mas a maioria desses músculos está desgastada. Se Amy quiser engolir qualquer tipo de comida, ele vai se sufocar. Ele estava perdendo peso porque só consegue engolir pequenas quantidades de líquidos. Já chegou? Então, os médicos inseriram um tubo de alimentação no estômago dele. Basicamente, 99% de sua comida e bebida são introduzidos diretamente no estômago dele. Assim como muitas pessoas com atrofia muscular, os músculos de Amy desapareceram e sua coluna arqueou. Para que ela seja um pilar firme que mantém seu corpo ereto, ele precisa de músculos esqueletais nas costas, lados, traseiro e abdômen. Eles normalmente oferecem sustentação para a coluna, mas murcharam. E a pressão resultante em sua coluna a arquearam, tanto que suas costelas começaram a pressionar seus pulmões e coração. Ali, no canto. Nós decidimos então que ele precisa sofrer uma cirurgia na coluna para estabilizá-la, para que ele não fique cada vez mais arqueado. Os cirurgiões colocaram bastões de metal na coluna de Amy e a endireitaram, mas sua perda gradual de músculos esqueletais continuou. Por motivos desconhecidos, com seu tipo de atrofia muscular, os músculos mais próximos do tronco normalmente definham mais cedo do que os mais afastados. As pernas são afetadas antes dos braços e, frequentemente, os últimos músculos a serem atingidos são aqueles que movem o rosto, os olhos e os dedos da mão. Quando Amy chegou à maturidade, a única parte abaixo do pescoço que ele conseguia mexer era um dedo da mão esquerda. Mas o homem que não devia ter passado dos 6 anos de idade não estava disposto a abrir mão de seus sonhos. Aos 30 anos, ele aprendeu a criar animações no computador, trabalhando apenas com o seu dedo móvel. Quando ele decide que quer fazer alguma coisa, ele faz. Ele tem um desejo e uma paixão pela vida que o impulsionam e o mantém vivo até hoje. Durante 10 anos, Amy desenvolveu uma carreira bem-sucedida como animador. Mas a perda de músculo incansável não o deixou mais trabalhar. Amy foi perdendo devagar, mas sem interrupção, a capacidade de usar os 2 únicos dedos que ele podia. Então faz 1 ano que ele não consegue usar o computador.
Mas Amy espera continuar evitando a prisão de seu corpo, partindo em busca de suas outras paixões, como viajar. Até agora, ele fez viagens para os 6 continentes com seus amigos mais próximos. Lá vem ele. Amy tem sempre uma viagem de aventura em sua cabeça. Aos 30 e poucos anos, Amy fez uma viagem épica, cruzando os Estados Unidos em uma caminhonete. Foi bastante cansativa para todos, mas conseguimos, porque Amy nos animou e nos fez completá-la. Mas a viagem apenas destacou o quanto seu corpo é frágil. Num determinado ponto, ele sofreu problemas graves de respiração. Preciso de um médico e de uma ambulância imediatamente. Para respirar apropriadamente, seus pulmões precisam de que o músculo do diafragma se contraia e se expanda. Ao mesmo tempo, os músculos entre as costelas também devem se contrair, levantando as costelas para cima e para fora. Esses 2 movimentos expandem a cavidade torácica, fazendo com que os pulmões se expandam e suguem o ar. Mas Amy perdeu os músculos da cavidade torácica e agora respira apenas com o diafragma. Pouco a pouco, ele perdeu a capacidade de respirar normalmente. Ele não consegue usar os músculos para ajudá-lo a respirar fundo, por exemplo. Apesar dos desafios físicos da viagem, Amy está decidido a fazer uma viagem ainda mais ousada. Eu sonho em visitar a Tailândia desde que eu tinha 18 anos. Então qual é o plano? Como vai conseguir fazer tudo? Quer dizer, vamos pegar um voo comercial e chegar na Tailândia? Amy nunca está parado. As ideias, o tempo todo, são para seguir em frente. Amy é um tubarão. Visitar um lugar desses é uma das coisas que eu queria fazer. Queria? É. A primeira chance que eu tiver, eu vou realizar. A mãe e alguns amigos de Amy acham a ideia imprudente. São 12 horas de voo de Israel até a Tailândia. E o seu estado é um empreendimento e tanto. Mas eu imagino que se Amy insistir, ele vai dar um jeito de conseguir. Oi, Amy. Oi. Mas talvez o médico de Amy não aprove. E sua mãe insiste em obter a opinião do médico antes que ela deixe seu filho decolar de novo. Todos os dias ele fala da Tailândia. Todos os dias. Amy Ankilevites está decidido a ir para a Tailândia. Toda vez que venho visitá-lo, percebo que ele consegue fazer cada vez menos coisas. O maior temor é que a viagem à Tailândia possa provocar uma infecção pulmonar grave. Uma vez que os músculos de sua caixa torácica murcharam, ele só consegue respirar com seu diafragma. O resultado é que o ar não entra e sai de seus pulmões com tanta força quanto deveria. Isso significa que, quando ele pega um resfriado, suas vias aéreas se entopem e isso pode provocar sérias infecções pulmonares. É muito perigoso quando ele pega um vírus, porque ele pode pegar uma pneumonia imediatamente. A atrofia muscular espinhal também fez com que Amy perdesse os músculos necessários para tossir. E a tosse é uma das coisas que o protegem contra as infecções pulmonares. Quando os receptores de tosse detectam o muco de um resfriado, eles precisam provocar a reação muscular que chamamos de tosse. O diafragma e os músculos do lado de fora da caixa torácica instantaneamente se contraem, fazendo com que os pulmões se inflem. Enquanto isso, os músculos da garganta fecham a laringe e assim nenhum ar escapa. Depois, o diafragma e os músculos do lado de fora da caixa torácica relaxam, enquanto os músculos dentro da caixa se contraem. Isso aumenta a pressão do ar dentro dos pulmões. Então, os músculos da garganta relaxam, abrindo a laringe, e o ar é empurrado para fora em uma velocidade acima de 965 km/h, limpando as vias respiratórias. Uma vez que Amy perdeu a maioria desses músculos, ele não consegue tossir para limpar a secreção de muco em suas vias aéreas. Se ele não consegue lidar com as secreções por causa da falta de capacidade de tossir, ele está propenso a infecções respiratórias nos pulmões. A mãe de Amy insiste que ele consulte seu médico hoje.
Olá. Olá. O doutor está nos esperando para consulta. Ela quer saber qual é o estado dos músculos respiratórios de Amy e ouvir uma opinião sobre se ele deve ou não fazer a viagem à Tailândia. Amy, oi. Como vai? Oi, tudo bem. E o senhor? Entrem, bem-vindos. Amy quer ir para a Tailândia. O que o senhor acha disso? Já conversamos sobre isso antes, Amy. Todos os dias ele fala da Tailândia. Todos os dias. Ele quer muito ir até lá. Na minha opinião, eu acho muito perigoso para ele ir até lá. Por que a Tailândia? Cultura. Cultura. Cultura? Ótimo. Mais uma vez. Você não vai ter assistência médica, entendeu? É um risco que você vai correr. Na Tailândia, se você for, vai ficar entrando e saindo de regiões ermas, digamos assim, e não vai ficar em uma cidade grande. E você pode acabar tendo algum problema e ficar sem socorro. Uma infecção pequena pode se transformar em um problema com ameaça de morte. Falando em termos médicos agora, se você decidir correr riscos, o risco será de inteira responsabilidade sua, entendeu? Sim, mas o senhor também me disse uma vez que a questão não é médica, ela é filosófica. Tá bom, tá bom. Sim, eu disse isso. Lembro perfeitamente bem. De novo, certo? Existe sim essa coisa de filosofia pessoal. Sim. Deve haver princípios gerais de filosofia, mas cada um tem sua própria maneira de pensar. Eu sei. E, baseado nisso, é que eu devo lhe falar sobre os riscos que você vai correr sob o ponto de vista médico. Do seu ponto de vista filosófico, da maneira que você se coloca, tudo bem. Se você quer assumir esse risco, isso é algo que você precisa decidir. Sempre, sempre. Eu não sei, doutor. Eu não sei. Levante a camisa. Amy não está preparado para abrir mão da viagem para a Tailândia. Agora o outro lado. A viagem pode apresentar riscos de morte. Mas a aventura ajudou a levar Amy a viver até os 41 anos de vida, quando ele não deveria ter passado dos 6. Afinal de contas, você está bem, Amy. Gostaria que você se alimentasse mais para não perdermos o controle. Você precisa ter um pouco mais de energia. Isso é importante. Com seu coração está igual. Os batimentos estão iguais. Qualquer que seja o pulmão, consigo ouvir o ar entrando e saindo, do jeito certo. Que bom. Minha condição respiratória está estável. Até onde posso notar, está estável. Já há um bom tempo. Anos até, certo? Não está pior do que estava há alguns anos. Você consegue fazer a troca diária e oxigenar bem o seu corpo. Ficamos em contato, Amy. Cuide-se, não desanime. Você está progredindo, está indo muito bem. Obrigado. Tchau. 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 Sua enorme paixão pela vida determina a maioria das coisas que ele tem feito até agora. E provavelmente vai continuar a fazer isso enquanto ele puder. Mas ainda não há cura para a doença de Amy. E talvez a cura não seja descoberta antes que ele perca a capacidade de respirar sozinho. E mais uma vez, Amy surpreendeu os médicos. Todos os médicos que o conhecem não têm explicação. Na minha opinião, o que o mantém não é o corpo físico, mas suas capacidades mentais. A impossibilidade de controle dos músculos pode parecer uma situação terrível, mas Amy Enkiewicz e Jason Dunn mostram como uma vida cheia pode ser vivida em um corpo que não coopera de modo algum. Eles são enigmas intrigantes da forma humana e maravilhas extraordinárias da anatomia rara. Versão Marshmallow São Paulo.